Capítulo 17 do Evangelho: Sede perfeitos, o homem de bem. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo o que desejara lhe fizessem. Deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que, sem a sua permissão, nada acontece e se lhe submete à vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Retribui o mal com o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seu interesse à justiça. Encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer ditosos os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso é de pensar nos outros antes de pensar em si. É para cuidar dos interesses dos outros antes do seu próprio interesse. O egoísta, ao contrário, calcula os proventos e as perdas decorrentes de toda a ação generosa. Não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas aquele que se esforça por possuir as que acabamos de mencionar, no caminho que acha que todas as demais conduz. Muito bem, meus caros irmãos, uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, que o nosso Mestre Jesus possa mais uma vez abençoar a nossa reunião. Hoje nós vamos falar aqui do livro Bênção de Paz, de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, o item 26, Louvemos o Bem. Então eu vou ler dois trechinhos aqui, para a gente introduzir bem no tema, para poder falar um pouquinho a respeito. Então ele começa assim: saudai a todos os vossos guias, bem como a todos os santos. Paulo, Hebreus 13, 24. Ante a dificuldade inconteste de servir a causa do bem e da verdade, entre os problemas do mundo, imitemos os espíritos corajosos que nos abrem caminho. Quando eu li essa leitura, logo me veio à cabeça a história de Paulo de Tarso. Inclusive, agora em 2021, completou 80 anos da publicação do livro Paulo e Estevão, onde o Chico Xavier nos trouxe a história de Paulo de Tarso e dos primeiros cristãos. Então eu acho que o que resume bem para a gente nessa noite seria fazer um breve resumo mesmo do que foi a trajetória de Paulo de Tarso. O que ele passou para ser considerado o 13º apóstolo de Cristo e proporcionar que a gente esteja aqui hoje falando dele tantos anos depois de seu desencarne. O livro
Paulo Estevão, uma vez Chico Xavier foi perguntado sobre qual a obra ele mais gostou de fazer, dos seus mais de 400 livros. E o Chico, com toda aquela humildade dele, ele não hesitou em responder que foi justamente Paulo Estevão. E quando eu li esse livro, se não me engano, acho que foi em 2003 que eu li esse livro, ele me tocou muito, porque é um livro que conta de transformação, de superação. Eu confesso que a gente muda um pouco a maneira de enxergar as coisas depois de ler o livro Paulo Estevão. E a gente não pode começar a falar de Paulo sem antes falar de dois personagens muito importantes na vida dele, que foram Gesiel e Abigail, filhos de Jochebed, judeus que viviam na cidade de Corinto, na Grécia. A história começa mais ou menos por volta do século 34 depois de Cristo, um ano após a crucificação de Jesus. O Império Romano, ele cada vez mais expandia o seu território e com isso confiscava muitas propriedades. Nessa cidade de Corinto, especialmente, viviam Jochebed, Gesiel e Abigail. E eles tiveram as suas propriedades confiscadas, né? Gesiel, o irmão de Abigail, foi preso juntamente com o pai e foi encaminhado para um navio de escravos. Então ficou uma situação muito complicada na época. E devido a uma série de fatores, Gesiel veio parar em Jerusalém. E lá ele encontrou a Casa do Caminho, que na época era dirigida e foi fundada por Pedro, o apóstolo, Tiago e João. A Casa do Caminho, ela foi o primeiro, vamos assim dizer, local de acolhimento fraterno da era cristã, aonde as pessoas recebiam não só o conhecimento, né, de quem foi Jesus Cristo, o que ele viveu, o que ele representou, mas também eram tratados de doenças, eram alimentados e tratados com muito respeito, o que era uma coisa muito difícil naquela época, principalmente pela perseguição dos romanos em torno dos cristãos. Quando Gesiel teve contato com os apóstolos, até para que mudasse também a condição, porque ele era perseguido ainda pelos romanos, ele mudou de nome, passou a se chamar Estevão. E ele encontrou ali um momento muito especial na vida dele, porque ele sentia que ele tinha sido preparado para estar ali naquele momento. Ficou muito emocionado ao ter contato com os ensinamentos de Jesus e logo começou a fazer palestras na Casa do Caminho. Paulo de Tarso, que na época ainda era Saulo, era uma pessoa extremamente inteligente, estudada. Ele se formou em Tarso, também na Grécia, possuía cidadania romana, falava o idioma hebraico, o latim, e também foi estudado nas leis mosaicas pelo seu rabino Gamaliel, que lhe introduziu toda a lei de Moisés. E Saulo era uma pessoa muito estudiosa, muito dedicada a tudo aquilo que ele fazia. Quando ele soube da crucificação de Jesus, ele não chegou a conhecê-lo pessoalmente, ele logo
encarava na figura do mestre um anarquista, uma pessoa que queria destruir todo o legado de Moisés. E ele passou a ser um perseguidor fervoroso dos cristãos, tentando de todas as formas punir os cristãos. Quando ele esteve na Casa do Caminho e se deparou com a palestra de Estevão, ele se encheu de um ódio mortal para com tudo aquilo que Estevão pregava e passou a perseguir com mais ênfase ainda os cristãos, muito especialmente a Estevão. E pelas coincidências da vida, que a gente sabe que não são coincidências, Saulo de Tarso se apaixonou por uma jovem muito bela, que ninguém mais seria do que Abigail. Então vejam que começa aí toda uma trama de resgate e que veio a proporcionar justamente a propagação do cristianismo. Mas se nós formos analisar profundamente, ninguém esperaria que aquela pessoa perseguidora dos cristãos viesse a se tornar o maior propagador do Evangelho de Jesus Cristo. Saulo de Tarso se empenhou profundamente em prender Estevão e levá-lo a julgamento, aonde ele foi condenado ao apedrejamento. E no dia da execução de Estevão, Saulo de Tarso levou Abigail junto dele. E quando ela viu o irmão acorrentado, prestes a ser apedrejado, ela não acreditava no que estava acontecendo. Mas Abigail era uma pessoa muito doce e acreditava na causa do Evangelho, acreditava nas palavras de Jesus. Logo após Estevão ter sido apedrejado até a morte, Abigail se aproxima dele e se despede do irmão. E a partir daí ela entra numa tristeza, numa angústia, numa amargura profunda. E Saulo de Tarso, percebendo essa insatisfação, essa tristeza de Abigail, começa a ficar cada vez mais determinado a perseguir os propagadores dessas ideias, que acabaram por contaminar assim a sua noiva. Um belo dia, Saulo está se dirigindo para Damasco, juntamente com mais 2 soldados, para que pudesse, então, continuar a sua perseguição, porque receberam informação de que em Damasco haviam cristãos que propagavam as ideias do Mestre Jesus. E nesse caminho para Damasco, acontece a transformação de Saulo. Ele começa a ouvir uma voz que lhe pergunta: Saulo, por que me persegues? E ele olha para os seus companheiros para ver se eles também estão ouvindo, e eles continuam normalmente. Apenas ele ouve: Saulo, por que me persegues? Quando de repente ele vê um clarão, uma luz muito forte que o derruba do cavalo. E a partir desse momento, ele não enxerga mais nada. Ele está cego. E de repente ele tem um encontro com o Mestre Jesus, que lhe pergunta mais uma vez: Saulo, por que me persegues?
E ele, tomado de uma emoção, de um sentimento que nem ele sabia explicar, sente que a partir dali a sua vida não seria mais a mesma. Jesus diz para ele ir até Damasco e se encontrar com Ananias, que Ananias fará o milagre de que ele necessita para voltar a enxergar. Então, Saulo se desvencilha dos seus soldados, que voltam e deixam ele no deserto para morrer, e continua sua caminhada até chegar em Damasco. Chegando em Damasco, Ananias aguardava por ele e faz com que ele volte a enxergar. E ali, Ananias começa a apresentar para ele quem era Jesus, o que fez Jesus até ser crucificado. E dali, Saulo se transforma em Paulo, muda o seu nome para que o homem velho fique e dê início ao homem novo, a sua nova jornada que iria levá-lo por caminhos muito difíceis. E ali começa. Primeiro, ele tenta convencer os seus amigos daquilo que ele passara a acreditar. E eles são os primeiros a desacreditar dele. Se dirige até o Sinédrio e tenta convencer os doutores da lei das ideias de Jesus. E todos riem dele, dizem que está louco. Depois ele procura a sua família e da mesma forma é retratado como um louco, alguém que perdeu o juízo. Nesse intervalo, Abigail desencarna, doente. E Paulo se vê tomado do sentimento de que o único caminho que ele teria seria levar o Evangelho de Jesus para além de Jerusalém. E assim começa a sua jornada. Ele viaja a muitos lugares. A lugares aonde as pessoas nem faziam ideia de quem era Jesus. Ele mantém contato com os apóstolos e em suas jornadas conhece muitas pessoas. Escreve cartas, as epístolas de Paulo. Conhece o médico Lucas, que também vem a ser autor no Evangelho. Lucas teve um papel importantíssimo na vida de Paulo, porque ele entrevistou os apóstolos para se inteirar de quem foi Jesus Cristo. Lucas conversa até com Maria, a mãe de Jesus, para reunir todo o Novo Testamento para a humanidade. Acompanha Paulo por várias e várias viagens. Paulo, a cada cidade que visitava, se reunia com as pessoas e ali propagava as ideias do Evangelho. E acabara por deixar sementes. Em cada cidade que ele passava, ele fundava as primeiras igrejas cristãs. E essas ideias eram cada vez mais propagadas. Em uma de suas viagens, Paulo volta até a Grécia. Em Atenas, ele começa a falar de Jesus, na esperança de que o povo ateniense, os gregos, que eram muito ricos em cultura, comprassem a ideia do Evangelho de Jesus e ajudassem na propagação.
Mas, por incrível que pareça, o único lugar onde ele não conseguiu fazer nenhum adepto ao cristianismo foi justamente o berço da cultura e da inteligência na época, que era a Grécia. Mas Paulo não desanima. Em suas viagens, suas peregrinações pelo deserto, um dia ele tem um desdobramento e é visitado por Abigail. Em suas angústias, em suas aflições, ele pergunta a Abigail: Abigail, o que eu faço? O que eu devo fazer? E Abigail diz para ele apenas 4 palavras: Paulo, ama, trabalha, espera e perdoa. Essas 4 palavras tiveram um peso gigantesco na vida de Paulo de Tarso, porque ele, como justamente diz aqui o texto, foi uma pessoa que amou muito, trabalhou muito, esperou que as sementes que ele distribuiu crescessem e se tornassem árvores com raízes profundas, que fundaram sobre essas raízes o verdadeiro cristianismo, aquele cristianismo primitivo, que pregava realmente os ensinamentos de Jesus. E Paulo perdoou muito, porque em seu caminho, muitas pessoas que ele contava o traíram, o abandonaram, o negaram, até que por volta do ano de 2064, ele estava preso em Roma, o imperador na época era Nero, o condenou à morte. E Paulo, já contando a idade, se não me engano, de 64, 65 anos, juntamente com Lucas, se confidencia a ele, em suas últimas cartas, que se achava com sua missão cumprida. Quando Paulo foi cumprir a sua sentença, o próprio guarda romano hesitou em se fazer cumprir a sentença, porque via-se diante de uma pessoa de uma grandeza moral muito grande, de uma elevação que contagiava quem estava próximo. Justamente aquela pessoa que fora antes um perseguidor dos cristãos. E ele diz ao centurião que cumpra o seu dever. Quando Paulo desencarna naquele momento, ele deixa o corpo físico dele, ele é recebido no plano espiritual por ninguém menos que Abigail e Estevão, além, é claro, do nosso Mestre Jesus. E ali ele sente uma felicidade profunda, uma sensação de que realmente tinha cumprido a sua missão, porque naquele momento o Evangelho de Jesus já não estava mais circunscrito a Jerusalém. Ele tinha cruzado fronteiras imensas, que hoje, para a gente, em 2021, é inimaginável que uma pessoa fizera todo esse trajeto, toda essa caminhada a pé. Lugares hoje que vamos de avião, que vamos de carro,
E vejam só como o Evangelho de Jesus não morreu. Mesmo em Roma, a capital do Império Romano, haviam cristãos por toda parte, oriundos das igrejas fundadas por Paulo, das pregações que ele fazia, das cartas que ele escrevia. Foi um tempo de muito sofrimento, muitos cristãos queimados, mortos, das formas mais cruéis possíveis, mas que mesmo assim o cristianismo, a obra de Jesus não morreu com eles. Ela ficou viva para estar hoje aqui presente conosco. Então, esse texto fala muito que devemos louvar o bem. E às vezes a gente se acha muito distante do bem. A gente se compara a espíritos grandiosos, como Chico Xavier, que é uma prova mais próxima da gente, que esteve aqui em Uberaba conosco. Então a gente vê o bem como uma coisa muito distante, quando na verdade uma pessoa que era justamente o oposto disso teve uma jornada de transformação. Então eu gostaria que nós hoje, quando voltássemos para o nosso lar, fizéssemos essa reflexão de quais as transformações que nós podemos fazer nas nossas vidas para estarmos mais próximos do bem. Porque nós somos espíritos eternos. Essa não é a primeira vez que nós estamos aqui encarnados. Muitas coisas ruins nós deixamos para trás nas nossas encarnações anteriores. E nós devemos justamente pensar o que fazer daqui para frente. Como nós podemos ainda nos aproximar mais da perfeição, que é o objetivo da nossa criação, transformando o hoje, as nossas escolhas do agora, para que amanhã a gente possa estar aqui novamente numa situação ainda melhor do que a que nós vivemos hoje. Agradeço a todos pela atenção, a espiritualidade amiga por se fazer presente conosco e principalmente ao nosso querido Chico Xavier, que nos trouxe essa obra tão grandiosa para que a gente estivesse aqui hoje, se debruçando sobre ela e aprendendo um pouco mais da história deste grande espírito que foi Paulo de Tarso. Muito obrigado a todos, que Jesus nos abençoe.